Senhora presidente, senhoras e senhores, hoje eu ouvi aqui do líder do governo que o presidente da República fez muito nessa CPI. E ele fez mesmo. Ele acreditou no tratamento, difundindo o tratamento precoce. Isso é crime de charlatanismo previsto no artigo 283 do Código Penal. Ele apostou na imunidade de rebanho. Isso é crime de epidemia qualificada, previsto no artigo 267, com pena de 20 a 30 anos. Foi dito aqui e provado a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Saúde. Isso é usurpação de função pública, crime também, previsto no artigo 328. Ele demorou e recusou 101 ofertas da Pfizer. Isso é crime de prevaricação, previsto no artigo 319. E o presidente fez mais. Demorou também a atender Manaus. Isso é crime de prevaricação, mais uma vez. Os indícios aqui, para mim, são patentes nesse contrato da Covaxin. E eu quero também alertar os senadores que o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, ele tem como verbo do tipo solicitar. Isso é um crime formal de consumação ou de mera conduta. Não há necessidade de obtenção da vantagem. E só não teve o pagamento, porque foi denunciadas irregularidades nesse contrato da Covaxin. Eu queria aqui, antes de começar, qual a formação acadêmica da senhora? Sou administradora. Administradora. Esse contrato, a senhora é fiscal dele. Esse contrato não tem um fiscal substituto? Tem um fiscal substituto. Existe um fiscal substituto que deveria atuar. Então, quando a senhora se ausentou, por exemplo, por férias, o fiscal... Daí a essência de um fiscal substituto. Eu quero aqui falar para a senhora afirmou que assumiu como fiscal do contrato no dia 22 de março, correto? 22 de março. De acordo com a portaria. Ou seja, após a data prevista para a entrega do primeiro lote, que seria 20 dias após dia 25 de fevereiro. Então, a senhora assumiu depois. A senhora poderia autorizar... Olha a pergunta, senhora Regina, por gentileza. A senhora poderia autorizar a entrega do quantitativo da primeira entrega, mesmo antes de ser fiscal do contrato? Porque olha só, eu sou fiscal do contrato a partir da assinatura da portaria. A partir da assinatura do documento da portaria. Sim, mas a senhora... A questão de publicação é uma mera formalidade dentro do processo que demanda alguns dias. Não é mera formalidade. Mas eu como fiscal, isso traz efeito jurídico. Eu sou fiscal a partir do momento da assinatura da portaria. Sim, mas a senhora disse aqui, em todas as letras, que a senhora assumiu no dia 22 de março. E com uma portaria com data retroativa, é isso? A portaria só foi publicada dia 22. Isso não quer dizer que eu atuei somente no dia 22. Legalmente, a senhora atua como fiscal dia 22 de março. A partir do dia 8, Não. Se for publicada a portaria designando a senhora fiscal do contrato, é a partir daquele momento. Eu acho que não. Eu discordo do senhor, porque a portaria já tinha sido assinada. Foi uma questão apenas de publicação, uma questão administrativa dentro do órgão. Eu convidaria a senhora a ler o artigo 37 da Constituição Federal, que determina que os princípios que regem a administração pública é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu tenho aqui que, em agosto de 2020, um comunicado oficial e secreto da Embaixada Brasileira na Índia informava que cada dose desse imunizante produzido pela empresa Bharat Biotech custava $1,34. O valor de $15 será 1000% acima. São 525.229 pessoas que perderam suas vidas. Quanto que vale essas vidas? Quem mais? E aí, a senhora autorizou a modificação. A entrega seria 4 milhões, passou a ser 3. Eu quero saber o seguinte, quem mais participou dessa autorização para reduzir a quantidade? Eu não reduzi a quantidade, eu apenas posterguei a entrega de 1 milhão para a segunda parcela. Eu não tenho dúvida Então, disso. eu não reduzi a quantidade. Nós estamos falando da mesma coisa. A senhora postergou uma determinação que estava no contrato. E aí eu quero esclarecer para a senhora vai entender o que eu estou falando, por gentileza. Eu estou tratando com total observância, com deferência.
A autorização na abundância da entrega se deu por meio de aditamento? Não deu por meio de aditamento. Mas olha só, então, nos termos do artigo 55.4 da Lei 8666 de 93, um contrato administrativo deve necessariamente constar, aspas, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega. Então, se a senhora autoriza, olha, não vai entregar 4 milhões agora, vai postergar, entrega 3 e depois esse 1 milhão passa-se para a posteriori. Isso está alterando a essência do contrato. Essa autorização, senhora Regina, só pode ser feito por aditamento. E aditamento quem faz não é a senhora como fiscal do contrato. A irregularidade está patente aqui. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o artigo 55, inciso 4, da Lei 8666, que a senhora muito bem sabe. Então, quando se fala aqui, caso haja alguma alteração, olha como a lei diz, caso haja alguma alteração nesse sentido, o artigo 65.2, a linha B, da mesma lei estabelece: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, claro, por aditamento ou apostilamento, com as devidas justificativas nos seguintes casos: por acordo das partes. B, quando necessária a modificação do regime de execução da obra, bem como do modo de fornecimento. Isso não sou eu. Está claro aqui que a Lei 866 determina que para alterar um modo de fornecimento, e foi isso que a senhora, como fiscal do contrato, fez. A senhora autorizou o modo de fornecimento. Quando era 4 milhões, a senhora falou, pode entregar 3, que esse 1 milhão restante passa por períodos, para data subsequente. Isso, a senhora está alterando a forma de fornecimento. Volto a frisar. Isso é uma determinação da Lei 8666, no artigo 55, que só pode ser feito por aditamento. A pergunta é simples: foi feito aditamento para alterar a forma de fornecimento da vacina Covaxin? Não foi feito aditamento. Então está errado o procedimento, a irregularidade está estampada, está violando o artigo 37, que é um dos princípios da administração pública, é a legalidade. Como que fica a moralidade? Como que eu posso conceber que esse funcionário que trabalha no mesmo ministério que a senhora, que sofreu pressão de 2 superiores hierárquicos, é conduzido à presença do presidente da República, relata as irregularidades, coincidentemente, o mesmo líder do presidente da República, que é líder na Câmara dos Deputados, ele faz, isso não sou eu que estou falando, ele, na medida provisória 1026, que autoriza a importação e distribuição de qualquer vacina, ele coloca a emenda 117 de 2021 do líder do presidente da República, deputado Ricardo Barros, para possibilitar a importação da vacina Covaxin, Barack Biotech, sem autorização da Anvisa. Veja que, para mim, o desencadeamento está muito claro. E volto a frisar, essa comissão tem que dar uma resposta, porque todos esses crimes que eu elenquei aqui, que tem a digital do presidente da República, que tem todas as digitais desses ministros que por ali passaram, que violaram o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, e que a senhora aqui, eu estou pontuando, que a senhora autorizou, por um acordo unilateral da empresa, a forma de fornecimento de 4 milhões de doses, enquanto a população brasileira estava morrendo, sangrando, sofrendo, a senhora autorizou. Não, foi isso que a senhora fez. A senhora consentiu na autorização do fornecimento de deixar de ser 4 milhões para 3 milhões, sem que fosse feito o aditamento. Eu já expliquei ao senhor essas questões, no momento da importação, que é possível você aceitar um quantitativo diferente em relação às vacinas, porque são produtos que muitas vezes ocorrem intercorrências no processo final de produção e comprometem parte do lote. Deixa eu esclarecer. Nesse momento de importação, é possível sim a gente aceitar... Não, por favor, deixa eu só interromper a senhora, porque a senhora respondeu ao senador Bezerra que na aquisição da Pfizer e de outros, fica livre o fornecimento. Ela vai fornecer X ou Y. Nesse não.
O contrato é completamente diferente do contrato da Mas o contrato Pfizer. estabelecia que 20 dias após seria entregue 4 milhões. E aí vem a empresa e fala, não vamos só entregar 4 milhões, posso entregar 3 e fica para remessa subsequente? A senhora, sim. Isso a senhora está alterando a forma de fornecimento. A senhora está aquecendo. Isso a senhora está violando a Lei 8666, para mim, contra fatos. Não há argumentos. Como visto, uma alteração no modo de fornecimento deve ser por acordo entre as partes. E o instrumento adequado é o aditamento. Isso não foi feito. Pergunto, quando a senhora verificou os quantitativos, a senhora informou sobre a necessidade de aditamento nos termos do artigo 60, 65, 2, a linha B da Lei 8666? Não chegou a esse ponto, senhor. Então a senhora falou, olha, não precisa de aditamento, pode fazer a entrega posterior. Não é isso? Não chegou a esse ponto. Não cheguei a fazer isso, porque não chegou. Olha só, mas senhora, a empresa não falou que não poderia entregar 4 milhões? Sim, por conta de uma A senhora regulamentação. falou, tudo bem? Por conta de uma regulamentação do país de origem. Perfeito, mas essa alteração tem que ser feita por aditamento. Eu estou provando aqui no artigo 55 e 66 da Lei 8666, a senhora não fez isso. A senhora não fez isso. A Lei 866 dispõe que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A senhora mencionou sobre essa divergência no quantitativo ao seu superior? Não, senhor. Por que a senhora não? Porque se estava alterando a forma de fornecimento e a lei dispõe que essa decisão ela tem que ser informada em tempo hábil. Porque está expresso no contrato, no item 2.3. O quê? Que havendo necessidade de prorrogação ou antecipação do cronograma ou do quantitativo da respectiva parcela, caberá à contratada encaminhar o ofício com embasamento técnico, justificando a contratante para se manifestar Claro, acerca do justificando, porque a Lei 866 determina isso, que se faça o aditamento, e isso não foi feito. Sim. E a senhora nem comunicou o superior hierárquico da senhora. Quem era o superior hierárquico da senhora? Quem é? O diretor de departamento. Quem é o nome dele? Qual o nome? Doutor Laurício. Doutor? Laurício. Maurício. Laurício, né? Então a senhora viu, fez um ato unilateral da empresa, a senhora aqueceu na alteração dessa forma de fornecimento, por entender que o contrato já contemplava isso e não comunicou o superior hierárquico. Foi isso. Quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais para atuar no Ministério? A senhora falou que a formação acadêmica da senhora é a administração de empresa, é isso? Bom, além de eu ter a formação acadêmica de administradora, eu tenho especialização em gestão pública. Uhum. E, além disso, eu sou concursada dentro do Ministério. Perfeito. Então, eu tenho a autonomia como servidora dentro do Ministério. Isso aqui talvez a senhora já tenha repetido, mas eu só queria um esclarecimento melhor da senhora, por gentileza. A senhora foi informada das irregularidades nas invoices apresentadas pela empresa, como identificadas pelo senhor Luiz Ricardo Miranda, ou pelo funcionário William, que para mim a comissão deve focar nesse William, trazendo ele aqui, porque ele quem mais apontou as irregularidades que estavam ali nesse contrato da Covaxin. A irregularidade apontada foi acerca do quantitativo. Sim. Que a senhora confessa que foi uma irregularidade. Somente acerca do quantitativo. E que eu não considero como irregularidade. E da terceira empresa, senador. Perfeito, e da terceira empresa. Qual o meio de comunicação entre a senhora e a empresa fornecedora da vacina? Era só por e-mail? Não, poderia ser por telefone também. As conversas se deram também por aplicativos de mensagem, WhatsApp, por exemplo? Sim, em algum momento, sim. A senhora não teria disponibilidade de... Não estou falando em entrega do celular, mas printar as conversas da senhora e fornecer à comissão parlamentar de inquérito para que a gente pudesse... Até mesmo porque quando a gente está com a verdade se mantém eternamente. Então, se foi feitas essas mensagens, e a senhora está falando que foi, e um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade, a senhora veria problema da senhora printar... Não vejo problema. Então, eu requeiro, presidente, que força a coleta desse diálogo com a empresa, com a depoente, e faça anexo, e eu queria, se possível, ter acesso a esse diálogo.
em algum outro contrato de aquisição de vacinas que 15 esteja segundos. sob sua supervisão, havia previsão para que o pagamento fosse realizado para empresa que não constava no contrato? Eu vou ser bem didático. Se eu for uma relação privada, eu não estou falando nem contrato com o Ministério da Saúde, um contrato simples entre duas pessoas, tem um contratante e contratado. Obrigatoriamente tem que ter ali o nome do contratante, o CPF e a conta para quem vai. É normal, num contrato de aquisição com milhões, que envolve milhões de dólares, você ter no contrato um nome, mas ter um intermediário, que é essa empresa em Singapura? A senhora, por isso que eu volto a pergunta, em algum outro contrato de aquisição de vacinas que esteja sob a sua supervisão, havia previsão para que o pagamento fosse realizado para a empresa que não constasse do contrato? Não. Apenas a Covaxin. Isso, para mim, é de extrema relevância. Porque como que eu contrato aquisição de vacina, tem o nome da contratante contratada, aí depois vem, olha, na verdade você pode pagar a terceira pessoa. Isso fere, pelo amor de Deus, isso fere o princípio da moralidade da administração pública. Como que pode? Como que eu explico isso para a população? Olha, você me perdoe, eu sou professor de Direito. Como que eu explicaria isso para os meus alunos de Direito? Eu falo, olha, os princípios que regem a administração pública são esses. Olha, o crime de corrupção passiva, que é um crime formal, não precisa da obtenção da vantagem. Olha, nós temos aí aquisição de vacina, mas que não precisa da autorização da Anvisa, porque o líder do presidente da República fez uma emenda para colocar a Covaxin sem autorização da Anvisa, com uma vacina 1000% acima daquela que era permitido. E a vacina não chegou no braço dos brasileiros. Senhora Regina, com todo respeito, a senhora pode não ter agido com dolo. Mas quanto que vale a vida de um pai, de uma mãe, de um tio, de um filho, de um sobrinho, de um irmão? Essas mortes são evitáveis. E quem detém a personalidade jurídica, direito público externo para celebrar contrato no Estado brasileiro é o presidente da República através do Ministério. Daí a responsabilidade dele a título de dolo. Porque dolo no Brasil não é só intenção. O artigo 18 é claro, diz o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E a responsabilidade do presidente da República também se dá, não só por ação, mas por omissão também. Porque o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal é claro quando diz a omissão é penalmente irrelevante, quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Eu sinto informar. Mas todas essas pessoas que concorreram para o agravamento da pandemia devem ser responsabilizadas, penal, civil e por ato de improbidade administrativa. Porque, mais uma vez, o artigo 29 do Código Penal é claro. Quem, de qualquer forma, concorre por crime, incide nas mesmas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.